Então, a gente vai estudar rapidinho aqui, tá? Depois alguém marca o tempo aí, né? Então, a cifose torácica normal, né? Então, definição, todo mundo sabe, a curvatura fisiológica, né? Aqui tem na região, no plano sagital. Vocês lembram dos planos que tem na anatomia descritiva? Quais são eles? Sagital e o transversal, isso aí, o axial. Então, é uma medida que a gente faz normalmente na prática clínica entre T4 e T12. Por que você acha, Suelen, que a gente caracteriza entre T4 e T12? Tenta imaginar, assim, do ponto de vista de bom senso. Por que não de T1 a T12? A parte que não é móvel, a parte que não é móvel, né? Renato, por que você acha que a gente faz de T4 a T12? Na prática, né? Agora, no EOS, a gente vai fazer de T1. Mas por que na prática, essa medida que a gente considera? Você já viu um raio-x de coluna torácica, perfil? Já. Qual que é a limitação desse exame? Olha, deu uma dica aí. Deu uma dica assim, Muito. dado, né? É isso aí. Normalmente, as vértebras mais apicais da coluna torácica, T1, T2, T3, não aparecem no perfil. Então, a gente não consegue ter uma medida por ali. Mas o ideal seria de ter um T12. Mas por essa limitação de aparecer as vértebras no raio-x, então se padronizou de T4 a T12, essa curvatura, tá? Então, toda vez que a gente estiver falando na prática, considera que é essa medida de T4 a T12, tá? Nesse exame EOS, a gente consegue ver, porque é uma radiografia digitalizada, a gente consegue medir direitinho T1 a T12 e fazer computadorizada, tá? Então, o valor normal é entre 20 a 50 graus, tá? Considerado o normal. Então, assim, aquela questão que falava de biotipo, falava de idade, tudo isso leva em consideração. Por isso que tem uma variabilidade tão grande de angulações, né? Mas, quando a gente faz no EOS, de T1 a T12, você vê que muda um pouquinho, né? Ó, a gente consegue, com essa medida, ter uma padronização maior, né? Que vai entre 45 graus e meio, para mais ou para menos, os 9,3 graus, tá? Talvez seria um pouco obstáculo para eles, talvez ainda não terem emitido, né, o Jacobi. Como que você... Eu vou explicar depois. Depois a gente... né? Então, só para eles entenderem o conceito. Depois eu explico como que é a medida, tá? Então, a gente divide em dois arcos, né? Essa curvatura. Então, de T1 a T5 é o que a literatura chama de upper thoracic, que ela é mais estável. A gente vê que as variações ao longo da idade, elas mudam mais na lower thoracic, que é de T5 a T12. Ela varia mais, por conta da idade, perda óssea, perda muscular, né? Então, varia muito mais na região de T5 a T12, que é considerada lower thoracic, né? Então, você pode ver aquelas velhinhas que vão perdendo, né, a curvatura, a variação maior é na porção mais inferior da torácica, né? Então, aumenta com a idade, né? É normal, a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando corcundinha, né? E uma média de 3 graus por década. E predomina onde? T6 a T12, que é na lower thoracic, né? Tá? Em crianças, a gente considera o valor também igual em adulto, de 20 a 50. Não tem padronizado diferente para criança, tá? E quando que a gente considera patológico? Então, como tem uma variabilidade muito grande de angulação por biotipo, por idade, então a partir de 60 graus, né? A gente considera patológico. Então, tem aquele pacientinho que a gente viu no ambulatório, né? Então, por isso que a gente precisava de um raio-x panorâmico dele, que ele não tinha nada. Ele foi lá não chegou com nada de exame, né? E a Renata ficou depois de falar, você não preparou, né? Então, fica para a próxima vez, falar de doença de Shorman. Eu queria aqui falar para vocês que o Ricardo, o João, eles estão se esforçando para que a gente consiga fazer, e o que a gente vai fazer aqui, em 3 etapas. A primeira etapa é vocês terem essa visão espacial da anatomia do pedículo, tá? E da coluna, das estruturas ao redor, das estruturas ósseas, para abordagem da coluna. Se a gente fosse no cadáver hoje, do jeito que vocês estão, vai ser contraprodutivo. Por quê?
Porque tem coisas que eu preciso falar para vocês, de ponto de referência, que se vocês não souberem antes, a gente chega lá na hora e perde tempo falando sobre eles, e ao invés de fazer as técnicas ali de abertura de canal, abertura de forame, né, as descompressões ali posteriores para fazer correção de curvatura, né? Então, a gente vai fazer em 3 etapas. Primeiro essa aqui teórica, depois uma intermediária entre teoria e prática, que vai ser no Phantom. O Ricardo vai comprar umas colunas de isopor que tem bário, que a gente consegue na radioscopia, no centro cirúrgico, simular uma descompressão, simular uma passagem de parafusos, para vocês terem a visão espacial da coluna, para fazer essa abordagem. Aí na terceira fase, quando vocês só tiverem, eu perceber que vocês já estão adquirindo esse conhecimento, essa visão espacial, a gente vai no cadáver, porque a gente vai chegar lá para fazer cirurgia, né? Então, eu vou chegar para vocês e vamos falar, vamos fazer uma PCO, que é uma abertura da coluna posterior, para, por exemplo, vamos fazer no paciente do Schormann. Então, a gente vai ressecar o arco neural, abrir um espaço, para poder ganhar a lordose desse paciente, na coluna torácica. Aí vai poder fazer a abertura com segurança, né? Como que a gente faz a abertura? Eu, por exemplo, faço abertura de canal com formão, né? Então, eu tenho colegas que falam que não, isso é perigoso. É perigoso quando a gente não conhece os pontos de referência, onde está a raiz, onde está a medula. Então, eu consigo abrir o canal com segurança e com rapidez, sem sangramento, com um formão. A gente ganha muito tempo, então são cirurgias extensas. Então, o que você puder fazer com segurança para agilizar o procedimento é melhor, mas para isso precisa ter esse conhecimento da anatômica, tá? Então, o objetivo hoje é esse, né? Então, o objetivo nosso vai ser avaliar essas medidas morfométricas, tá? Não vai precisar decorar. Eu quero que vocês tenham uma visão assim global, né, dessas angulações, né? Então vocês vão ter que entender a altura, a largura e ângulo dos pedículos torácicos, tá? Hoje a gente vai falar só de torácico, senão quem quer esgotar o assunto, esgota o ouvinte. Então vamos falar só desse torácico, tá? Para que isso aí? Hoje, para ter uma noção espacial para passagem de parafusos, fazer artrodese na região torácica, né? Tá? Essa aula eu fiz com base no estudo do Zindrick, tá? O pessoal aí que faz crânio, qual que é a referência que vocês têm de anatomia de acesso? Que vamos dizer, é o papa da anatomia do crânio. Quem que é? É o Houghton. Então, o Zindrick, ele é um dos pioneiros que fez trabalho de anatomia, que é o que a gente usa hoje. Qualquer aula que você for em congresso, quem está falando de angulação, de tamanho de pedículo, ele se baseia nesse trabalho. Então, vou convidar vocês depois a ter esses artigos como artigo de cabeceira. O que é de cabeceira? Que você deixa na cabeceira da cama, aí você está lá para dormir, quer um soninho, dá uma folhada, porque são muitas angulações, muitas medidas de altura e largura, que é humanamente impossível de memorizar. Mas todo dia você lê um pouquinho, uma hora você memoriza, né? Tá? Então, como que ele fez? Tá? Só para você ter uma noção da magnitude desse trabalho, né? Então, ele fez 2.905 medidas. Ele fez de torácica a lombar. Então, tem desses dois segmentos. Vamos falar hoje só de torácico, tá? Então, aqui só para uma visão geral, né? Que a largura transversal, então lembra do plano transversal, né? É assim, né? Então, presta essa vértebra aqui. Então, o que é a largura transversal? Seria transversal ou axial. Essa largura aqui, ó, que ele está falando aqui, né? Então, a mais estreita é em T5, pelo trabalho do Zindrick, né? Então, por que isso é importante? Quando a gente está mexendo ali na torácica média, né? Lembra, se divide em 3 partes, são 12 vértebras, divide em 3. Então, até T4, torácica alta, T5 a T8, T9, média, e T8, aí T8 a 12, torácica baixa. Então, na torácica média, é onde a gente tem o pedículo mais estreito. Então, é onde a gente está mais sujeito a errar. Então, começa já a pensar, né? E a mais larga, por incrível que pareça, é em T1.
T1 ele é mais largo, só que ele é mais baixinho, né? Aí vocês vão ver aqui, ó, que é a altura sagital, então sagital é nesse plano. Então, nesse plano, a vértebra mais alta não tem nem 1 centímetro, é em T1, né? Tá? Desculpa, a menor em T1, né? Em T11, lá embaixo, é a mais alta, tá? É o plano, no plano sagital. Então, a T1, né? Ela é mais larga, mas ela é mais baixinha. É isso que é importante lembrar, né? Tá? Então, quando vocês olharem, pode pegar aqui de novo, ó, para ir olhando isso aqui. Então, quando for pensar em achar o trajeto do pedículo, tem que identificar esses 3 elementos. Então, o ponto de entrada, nessa ordem, tá? Ponto de entrada, aí o eixo sagital e o eixo transversal, tá? São 3 elementos que a gente tem que reconhecer. Vou virar assim. Não dá. Então deixa assim. Então, o eixo transversal torácico, ele tem essa inclinação cranial, né? Ele sempre é mais alto do que o eixo do platô vertebral, tá? O eixo sagital, ele tem uma angulação de lateral para medial. E o ponto de entrada, olha aí, é a junção entre a borda superior do processo transverso com a borda lateral da faceta superior. Então aqui são as facetas superiores, as facetas inferiores. Aqui, ó, faceta inferior, faceta superior. Identifica aí. Processo transverso e pedículo. Aí você observa que o pedículo torácico, ele se confunde parcialmente com a faceta superior e parcialmente com o processo transverso. Então, se eu estou olhando a região posterior da coluna, aqui, ó, estou olhando assim, para eu identificar o ponto de entrada, eu acho o processo transverso e acho a faceta superior. Mas olha que interessante, cadê a faceta superior aqui, Suelen? Não dá para ver, né? Por que não dá para ver? Porque é igual uma persiana, a faceta inferior está cobrindo a faceta superior, percebe? Então o que a gente vai fazer para enxergar? Entendeu? Qual que é a sua ideia? O que eu faço para enxergar a faceta superior? Porque é ela que vai me guiar, né? Se você olhar aqui, ó, o eixo do pedículo, ele é praticamente ortogonal à faceta à face articular da faceta, percebe? Então, se eu olhar a face articular, eu consigo olhar o trajeto o eixo transversal, eu olho pela faceta superior. Então, como é que eu faço para olhar a faceta superior aqui? Dá uma dica. Dá uma dica, Renata. Tira a faceta superior da frente. Entendeu? Então a gente vai fazer uma facetectomia. Então, quando eu acho o ponto de entrada, eu já vou achar a faceta superior, porque eu preciso achar a bordinha dela. Tira toda a faceta, só uma parte lateral dela? Não, tira a faceta inferior todinha aqui. Faz um cortinho L assim. Eu uso o formãozinho ali, tá? Aí eu já aproveito esse ossinho aí para usar de enxerto. Aí eu acho o ponto de entrada, né? O limite medial do pedículo se confunde, olha aqui, ó, com a borda medial da faceta superior, né? Então, quando você fizer esse trajeto, você não pode deixar passar aqui essa linha, né? Então, como é que eu sei? Se você vai olhar a ponta do seu parafuso, ele não pode encontrar com a linha média. Se atravessar a linha média nesse plano aqui, coronal, você cruzou o recesso lateral. Entendeu? Então tem que estar sempre assim imaginando, ó. A ponta do final, a ponta do parafuso não pode encontrar a linha média, né? E outra coisa é isso aqui, ó. Uma vez eu estava fazendo uma cirurgia, aí quando a gente fez a radioscopia dos parafusos, eles estavam todos assim, né? E o colega lá falou assim, não, tá tudo errado, porque tá tudo para baixo. Por quê? Porque ele tem a visão lombar, que a gente faz paralelo, né? Mas aquilo me entristeceu um pouco, porque eu vi que ele não tinha noção nenhuma do eixo do pedículo, né? Então acabou que... Hã? Trocar o colega. Mas assim, então, eu acabei não discutindo, porque não era nem o ambiente, assim, mas
Você vê que era um colega que não dava nem para discutir com ele a anatomia na hora, porque assim, você vê que a pessoa não tinha um mínimo de noção. Entendeu? Então, esse mínimo a gente precisa ter. Tá? Então, agora fala, Renato. Então, os 3 elementos para a gente achar o trajeto do pedículo torácico. Faceta posterior. Faceta superior. Não, os 3 elementos. Primeiro. Faceta. Ó, tá lá em cima, pode colar. Ó. Ponto de entrada, eixo sagital e eixo transversal. Então tá. Como que eu acho o ponto de entrada? Ponto de entrada, eu vou olhar o limite entre o processo transverso. Limite e qual dele? Superior, inferior, lateral? o limite lateral. Pode colar daqui, ó. Então, onde o processo transverso vai se encontrar com a faceta superior. É esse e esse, né? Uhum. Mas principalmente isso aqui, ó. Isso aí. Esse Aí, borda superior. tá. Você vê que é assim mesmo. A gente vai ter que repetir até... Tá. Imagina se eu estivesse no cadáver lá, vamos fazer um furo no pedículo. Se vocês sem noção nenhuma, a gente ia perder oportunidades. Borda superior, então. É. Da A interseção da borda superior com? da faceta superior com o processo transverso. Faceta superior. Fala aí, Suelen. Ponto de entrada, como eu localizo? De quem? Borda superior de quem? Da faceta superior, que na entrada do pedículo. Borda superior da faceta superior. Não, Fala aí, Renato. Ponto de entrada, onde está? borda Tiago, medial a Desculpa. região superior do processo transverso que se liga com a porção lateral da faceta superior. Isso. Então, a interseção da borda superior do processo transverso com a linha imaginária que passa na borda lateral da faceta superior. Tá? Ponto de entrada, tá? O limite medial do pedículo, qual que é? Limite medial da faceta superior. A linha imaginária aqui do limite medial da faceta superior. Isso. Com essa linha imaginária medial da faceta superior. É o limite do pedículo. Agora que interessante, faço uma pergunta. Cheguei nessa linha aí. Se eu continuar vindo para medial, o que eu vou encontrar? Raiz. Mais para medial. O canal, quem falou? É o canal medular. Então, ali é o limite, ó. Então, se eu pegar de borda medial a borda medial, o que eu estou falando? Canal medular. De borda medial para borda lateral, zona? Pedicular. Sim, mas embaixo do pedículo? Recebe. Ou foraminal. Isso, tem o pedículo embaixo, foraminal. Entendeu? Então, aqui, quando a gente faz, por exemplo, se eu quero abordar um tumor medular, preciso abrir toda a lâmina. Então, a gente corta aqui uma goivazinha, um processo espinhoso, né? E pega um formãozinho daqui até aqui, ó. Da borda medial da superior com a inferior. E daqui para cá. Depois eu vou ensinar essa técnica lá no cadáver. Mas eu vou dar uma pincelada bem rápida aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Vamos começar com a Renata. Renato, como que forma, assim, basicamente a tábua óssea? Qualquer osso, né? A gente vai ter a cortical. Cortical, perfeito. Ó, imagina que é cortical. Que é mais compacta. Aí vem a região medular do osso. Isso. Que é mais porosa. Trabeculado ósseo. Isso, depois outra cortical. Isso, então imagina que aqui é a lâmina aqui. Exatamente isso, tá? Imagina que isso aqui é a lâmina torácica. Quando eu vier com o formão batendo aqui, ó, eu não vou cortar tudo isso aqui, porque aí eu vou cair dentro do canal. Mesmo que caia aqui, ainda tem um espaço entre essa linha imaginária e a medula, ainda tem. Quando vocês abrirem lá no canal, vocês vão ver que tem um espaço, parece até que é grande. Então, é seguro ainda, mas eu vou adicionar um grau de segurança a isso. Eu não vou perfurar essa cortical. Então, quando eu vier com o formão, eu não vou fazer isso aqui. Aí vocês vão lá no cadáver criar essa sensibilidade de cortar. Quando o seu formão ultrapassar a cortical externa, você vai sentir uma perda de resistência. É a primeira perda de resistência. Aí a segunda é a segunda cortical. Então lá a gente vai treinar isso. Sentir a primeira e a segunda, né? Lá você pode perfurar para sentir. Então lá a gente vai errar de propósito.
Aí eu vou fazendo esse cortinho só aqui, ó. Daqui até aqui. E daqui até aqui. E aí, com o saca-bocado, você tira, descolando o ligamento amarelo, a lâmina inteirinha. Tá? Com segurança e com praticidade. Tá? Então imagina que você está com um tumor. Semana passada eu fiz um caso assim, uma costonephrectomia. O paciente tinha um tumor que ocupava toda a vértebra ali, T8, invadia o canal na porção anterior e na porção posterior. Né? Imagina se eu fico ali com o que é isso. Né? Então assim, perde tempo, sangra. O Kerrson vai adicionar uma compressão na medula que já está sofrida. Então, vem aqui, bate um formosinho aqui e tira. Já descomprime mais rapidamente. Tá? Então, esse conhecimento é importante também, tá? Vamos continuar. Tá? Então, identificar os limites do canal, né? Então, aqui, ó, só para mostrar, um gráfico, para vocês terem uma visão panorâmica, né? Aqui a primeira linha de cima é a altura, né, dos pedículos torácicos, né? E a de baixo é a largura. Então, à medida que vai ficando mais caudal, né, os segmentos, a gente vai descendo, a gente observa que gradativamente eles vão ficando mais altos, né, os pedículos. Só que olha que interessante, em termos de largura, ele não segue esse padrão. Então, a gente tem que tomar cuidado na torácica média, que é onde os pedículos são mais fininhos. Então, olha o perigo de a gente atravessar no recesso, né? Então, e é justamente um dos segmentos que a gente acaba mais abordando, né? Porque é o segmento onde está o ápice da cifose. Então, é ali que sempre acontece esse aumento de cifose, né? Então, quando a gente mexe em deformidade, a gente sempre tem que mexer, né, nesse segmento. Então, lembrar que na torácica média é onde ele é mais fininho, tá? Então, é um cuidado extremo que a gente tem que ter nessa região, né? Então, uma dificuldade que eu acho que até tem para operar a coluna aí, as caixas de coluna geralmente vêm em parafuso até 4,5, né, para a coluna, e a gente não tem menor. Parafuso 3,5, né? Isso aí, 3,5, aí tem que ser aqueles baby. É super difícil. É um saco, porque quando a gente faz a reconstrução, porque toda vez que eu vou operar, fazer a reconstrução, vamos voltar aqui, ó. E aí, falando uma dificuldade que eu tenho. Então, os parafusos de 4,5 já estão bem no limite dele, do pedículo, né? Eu até falo para a empresa, vocês vão trazer a caixa suplementar aí para parafuso baby, ou... Aí às vezes eles não tem paraxial, só tem paraxial. É muito ruim. Vamos virar assim. Então aqui, né? Dá para ler aí? A maioria que eu vou medir, não sei se é... Mas eu jogo no programa que eu vou medir, a maioria vai lá e bate 4. Eu falei, putz, não dá pra pôr um 4,5 aqui. Uhum. Aí eu não sei o que o senhor acha, né? Eu tenho dificuldade de caixa. Então a altura sagital, né? Aqui. Então já é no plano sagital. Então a gente vê que aqui é lombar, tá? Olha só no torácico. Aqui, ó. Então, a gente observa que lá em cima, a torácica, aqui, ó, torácica alta, ó, o que vai acontecendo? Ó? Existe uma estabilidade na altura, mas à medida que vai chegando na torácica baixa, eles ficam um pouquinho mais altos, né? Então, eles são baixinhos lá em cima e cresce um pouquinho, fica estável, depois torácica baixa, ficam mais altos. Então, o problema maior é aqui, né? Tem na torácica média, eles são mais fininhos, né? São mais fininhos no sentido transversal, né? Aqui é aquilo lá, né? Já tinha mostrado, né? Que na torácica média eles são mais fininhos, né? Ele tem esse fundo aqui na torácica média. Só representação gráfica, tá? E como tá a lombar junto, o gráfico ficou meio confuso, né? Agora, então, aquela questão dos ângulos, né? O ângulo transversal, né? Aqui. Então, ó, esse também é outro. Quanto mais alta na torácica, mais angulado ele é. Tá vendo? Esse ângulo aqui, transversal,
ele é maior na torácica alta, vai diminuindo, aí na torácica média tem uma estabilidade, e olha que interessante, na torácica baixa ele vai ficando reto, até que na T12 ele fica um pouquinho para fora, ele é um pouquinho negativo, tá? Mas como ele é largo, a gente considera 0, então lá em cima a gente tem que angular bastante a mão, vai fechando a partir da torácica média, aí torácica baixa volta a fechar de novo, até ficar retinho. Tanto que a T12, você passa o parafuso como se fosse uma lombar. Nos dois planos, vou mostrar no outro. No plano, no sagital, ele também é muito pouco inclinado, e no coronal, aqui no transversal, ele também é reto, paralelo ao platô. Praticamente paralelo. Tá? Deu para entender? Então, lá em cima a gente inclina bastante, torácica média diminui um pouco, e torácica baixa diminui mais um pouco. Então, nessas transições, a gente tem essa mudança de angulação. Tá? Aqui é esse ângulo sagital, né? Então, a gente vê aqui, ó, que existe, é praticamente uniforme, né? Como eu disse, lá na torácica ele desce um pouco, começa a ficar menos angulado, né? Nas pontas. Mas todos têm uma angulação, aqui mais ou menos uma variação aqui, ó, 10 a 15 graus cranial, esse ângulo aqui, né? Aqui é uma vértebra lombar que ele colocou, mas esse ângulo aqui, né, é mais ou menos uniforme. Então, a angulação é sempre de cranial para caudal, nesse plano sagital. E aqui é o comentário aqui do colega, né? Aqui seria mais ou menos a distância entre o ponto de entrada até a borda anterior do corpo vertebral. Todo mundo pergunta, que tamanho de parafuso a gente põe? Se pegar esses espécimes de adulto, né, torácica alta, você vê que o limite aqui maior é 30 milímetros. Eu marquei aqui, ó. Torácica média, 35, torácica baixa, 40. Então, normalmente eu faço assim, fixação torácica alta, parafuso de 30, torácica média, 35, torácica baixa, 40. A gente já tem essas medidas na cabeça, né? E lembrar que, né, a medida aqui ó, esse diâmetro aqui, ó, você vê aqui, ó, o menorzinho deles aqui, ó, tem uma variação aqui, ó, de 5, 5,5, então não se deve usar mais do que 4,5 ou 5,5. 4,5 é o ideal na coluna torácica, né? Então, esses parafusos que vêm é o maior limite que a gente pode usar, tá? Eu costumo usar de 4,5 mesmo, na torácica. Então, essa figurinha aqui é para ilustrar, né? Esse em azul é o eixo do platô vertebral. Em vermelho é o eixo do pedículo. Então, existe essa angulação, e à medida que a coluna vai subindo, por conta da cifose, a gente vai ter que ajustar essa angulação, né? Em relação à posição da coluna, né? Então, aqui, ó, essa figura é dessa aqui. Então, eu vou exagerar um pouquinho aqui, ó. Aparece aí? Então, imagina aqui que eu estou aqui, né? Nesse ponto aqui, ó, vamos dizer aqui. Aqui T12 e L1, ó. Tá? T11 e T12, ó. Então, T12, o plano transversal, ele é praticamente 0, aqui. E o plano sagital, uns 10 graus cranial. Então, seria esse sentido aqui, ó. Se olhar aqui, ó, vocês estão olhando daqui, vê o pedículo daí, né? Então, eu faria um furo assim, daqui, e um trajeto para cá, para coincidir com o pedículo aqui. Só que à medida que eu vou subindo, ó, vou exagerar aqui, ó, né? Eu tenho que acompanhar a cifose, né? E como é que eu sei que o pedículo, nesse segmento, ele está assim, ó? Pode olhar aí. Eu não estou olhando aqui. Porque eu estou vendo aqui a faceta superior, né? Ele é praticamente ortogonal à faceta superior. Então, o pedículo aqui está assim, ó. Né?
Aqui está assim, aqui está assim, aqui está assim. Porque eu estou vendo aqui faceta superior. Então, a gente tem que fazer esse ajuste na nossa espacial, na nossa cabeça, à medida de que a cifose vai aumentando, né? A gente está subindo no segmento, tá? E por que é importante saber isso? Vai chegando nos craniais, o raio-x não deixa a gente olhar, né? Aí você quer botar no AP, a escopia, a cifose é tão grande que está batendo na cabeça do paciente, e a gente não consegue. Então, por isso que é importante reconhecer esses pontos de entrada e a direção. Porque você vai chegar a um determinado momento, você vai ser obrigado a fazer sem radioscopia, que é a técnica freehand. Então, a gente vai fazer depois no cadáver, no fanto, no cadáver, para vocês se orientarem espacialmente em relação a isso, né? A essas direções, tá? Então, aqui, essas figurinhas aqui, é para vocês falarem de novo os pontos de referência. Quer vir aqui, Renata? Põe aqui o microfone para você falar. Ou só segura assim, só não deixa cair, tá? Isso. Então, quero que você fale para mim aqui. Os pontos de referência para eu Então, entrar primeira coisa, com parafuso. só para não sujar, estragar aqui. Então, que estrutura que é essa? Processo transverso. Transverso. Faceta superior. Pedículo. Processo transverso. Faceta inferior. Isso. Tá. Aí tem uma coisa que eu não falei aqui, ó. Mas já falei em outras aulas. Essa bordinha aqui tem um nomezinho. Como é que chama? Pode ajudar ela, É o recesso. quem souber. Não. Essa bordinha Essa aqui. lateral é aqui, ó. Ah, tá. Essa bordinha aqui. Essa borda aqui. Isso. Alguém... Começa com a letra P. Ah, tá. Pars interarticular. Isso, é pars interarticular. Por que eu tô falando dela agora? Tô lembrando. Porque ela também vai ser uma referência pra gente, né? Ela coincide também com a borda lateral. Então você pode usar a pars também como ponto de referência para achar o ponto de entrada. Tá? Ah, tá. Aí aqui já é o processo Espinhos. espinhoso. Tá. Tá bom. Agora aqui. O que é essa estrutura aqui? É faceta superior. Processo transverso. Isso aqui, ó. Pars Isso. interarticular. Isso, ó. Tá vendo? Aqui, essa imagem aqui é essa aqui. Aham. Pars interarticular. E essa É faceta inferior. faceta inferior. Perfeito. Essa região aqui, ó, que vai de pedículo até o outro pedículo que não tá aqui. Esse espaço aqui. Que não é nada, é um É o espaço foraminal. Isso, é a zona foraminal. Aqui. Tá, essa visão, uma visão superior. O que é isso aqui, ó? Aí Só quem tá pertinho que tá enxergando, eles não é estão. a faceta superior. Isso, tá vendo a facetinha superior aqui? Aham. Então você vê ó, a relação que ela tem íntima com o pedículo e o processo transverso. Nesse é bom pra gente ver onde entrar assim, com o parafuso. Entendeu? Então eu tenho que guiar aqui, ó. Aqui é o ponto de entrada. Se eu vier aqui no transverso, eu vou sair do canal. Agora, se eu vier muito na borda medial, eu já estou no canal. Então, o ideal é fazer um trajeto assim, ó. Você entra na borda lateral e termina na borda medial. Imagina um eixo assim, ó. Então, esse é o melhor trajeto, né? Tá? No corte axial. Isso. Mas porque aí pensando... Eita, no corte axial, porque pensando no sagital, vou ter que inclinar... Isso. Conforme... No sagital, né? É assim. Sim. E no transversal é assim. Então você tem que transportar essa imagem a partir daqui. Tridimensional. Porque você só vai olhar aqui. Isso aí que você essa é a visão da cirurgia. Isso, é isso que você vai ver aqui, né? Entendeu? Aí, a região entre o pedículo e a faceta superior, como chama? É um espaço imaginário também, não é a estrutura anatômica. Se você for no livro de anatomia, não existe esse termo. É a gente que inventou, o cirurgião. Esse é o recesso. É o recesso lateral. Qual que é a importância do recesso lateral? É onde a raiz sai, né? Sai do saco dural para entrar no forame, né? Por baixo do pedículo. E se eu entrar com um parafuso muito inclinado para medial, eu posso pegar a raiz. O recesso. E porque é ali que ela sai. Entendeu? E aí o paciente fica com dor. Sueli, quer falar? Pode vir. Eu te ajudo. Pode vir. Vem.
Vai lá ficar famoso. É treinamento. Deixa eu ver se aí. Anatomia é repetição. Transição. Então, vamos lá, vou te ajudar. Vai, aqui. Essa estrutura aqui. Processo transgénico. Pode falar. Processo transgénico. Aqui. Paz. Não. O paz não, é a faceta articular superior. Superior. Perfeito. Esse ossinho aqui. Aqui, Isso aí. Pode olhar aí. Essa foto é essa imagem. Eu que tirei. paz articular. Pars interarticular. Interarticular. Perfeito. Aqui. Aqui embaixo é a faceta articular inferior. Inferior. Perfeito. Isso Aqui aqui. é a lâmina. Aqui é o processo Isso, espinhoso. a lâmina. A lâmina vai aonde? Onde aonde? A lâmina ela vai entre os processos articulares. Entra aqui, ó. Viu, Renata? Ela saiu? Ó, eu acabei de falar aqui para ela. A lâmina seria só essa porção aqui entre a linha que passa da borda medial de uma faceta a outra. Isso. Porque a partir de cá já confunde a lâmina com as facetas e com a pars. Então a lâmina é só essa porção aqui, ó, dessa linha imaginária. Nando, tu explica novamente. Ó, você imagina uma linha imaginária entre a faceta superior com a inferior pela borda medial das duas. Tá. Imagina essa linha. Aqui. Tá. Então, a lâmina começa a partir dessa linha imaginária aqui. Porque do lado de cá Faceta e outra. não é mais lâmina, aqui já é faceta e pars. Então que todo mundo olha e fala, tudo isso aqui é lâmina. Não é. Tudo é arco neural. É o arco neural. A lâmina é só que é uma coisa assim, contínua, né? Não tem uma divisão, uma linha. A gente que cria essas divisões. Mas a gente conhecer o que é certinho, os limites, facilita a gente na cirurgia. Então, aqui não é a lâmina mais, a lâmina começa aqui. Então, lembrar, quando você estiver tirando a lâmina, lá embaixo tem a medula. Entendeu? Então, ali é o cuidado. Aqui, se eu estou em cima da faceta, ali eu bato o formão sem perigo nenhum. Aí, pensando na lâmina, é aqui que a gente vai usar a técnica de só... Não, em tudo. pegar- Quando eu tudo. tiro a faceta, eu também Sempre. faço isso. Só a cortical superficial, né? A Só- primeira isso. cortical. Aí você vai fazer o corte só na primeira cortical, a externa. Aham. Depois você vira e quebra, igual quando o vidraceiro quebra o vidro. Ele marca com um diamante e quebra. É igualzinho lá. Então no cadáver vocês vão conseguir. No Phantom não dá para fazer isso. Por isso que tem que fazer uma transição. Vocês vão cortar a faceta, a lâmina, nós vamos fazer tudo isso no Phantom. Depois olhar no raio-x os parafusos, para vocês verem onde errou, onde acertou. Aí vamos fazer no cadáver. Entendeu? Aí depois de fazer no cadáver, todo mundo estiver fazendo direitinho, aí tá liberado para fazer cirurgia. É assim que a gente faz o treinamento. Tá bom? Então, só para encerrar, vamos voltar naquele quiz. Onde está aqui? Aqui, questionário. Ai, Vamos voltar. antes da gente ir para as perguntas, eu fiquei na dúvida Certo. quanto é o normal de se fotizar ao ano, né? Ah, sim. 3 graus. Vamos lá. Então vamos voltar nas perguntas. A Renata responde um, a Suelen, depois o Thiago. Nessa ordem aí. Vai lá, responde a número 1, Renata. Qual o intervalo considerado normal para a cifose torácica em adultos, medido pelo ângulo de Kolbe de T4 a T12? Foi de 20 a 50 graus. Perfeito. Orgulho. Tá. Suelen, questão número 2. Qual a média da cifose torácica? 30, 60. 30 a 60 foi o que eu falei, que eu chutei. Porque acima de 60 é considerado operado, né? Porque tem uma margem aí, né, de biotipo. Então, o normal é para cima de 50, depende do biotipo, mas certeza é a partir de 60. Vai. Eu peguei já que guardei. Torácica de T1 a T12 em adultos jovens assintomáticos, segundo os estudos de imagem com EOS. A resposta é a letra B, 45,5 a mais ou menos 9,3. Perfeito. Tiago. Que representa o arco inferior da coluna torácica. T5, T12. LTK, que é o Lower Thoracic. T5, T12. Mas é mais estável ou mais variável? Mais variável.
É onde varia mais. Perfeito. Renata, 4. Com o envelhecimento, a cifose torácica tende a aumentar uma taxa de aproximadamente. Isso foi o que eu perguntei agora. 13 graus. Isso. Suelen, em criança, o intervalo normal é o quê? Normal é igual ao do adulto, entre 20 e 50. Isso. Tiago, qual os seguintes valores geralmente considerado patológico para cifose torácica? Acima de 60. Renata, o arco superior da cifose torácica é formado pelas vértebras? T1, A, T, T5. Isso, o arco torácico superior ou upper thoracic. T1 a T5, perfeito. Ele é mais estável ou é mais variável? Mais estável. Mais estável. Vocês vão ver que... Comece a observar isso, você vai ver que onde curva mesmo é abaixo de T5. Qual a técnica de imagem é considerada padrão ouro? Suelen? Letra C é EOS. Isso, esse é o padrão ouro. Tiago, qual fator influencia mais significativamente a variabilidade do arco inferior? Morfotipo espinhal. É isso mesmo, a morfologia mesmo. Renata, a cifose torácica normal deve ser interpretada com cautela, pois? Ela vai. Letra C, pode variar conforme idade, sexo e. Morfotipo, Morfologia. morfologia. Deixa eu ver que tem mais um questionário agora, que eu devia ter feito antes com vocês. Vamos lá. Quer ver se prestaram atenção. Quem que é o próximo? Não, desculpa, a gente tá sendo Sou eu. Suelen. Qual foi o objetivo do estudo de Zindrick? Você vê que eu quero que vocês lembrem desse trabalho, hein? Qual foi o objetivo? Avaliar a eficácia dos tipos de parafuso? Descrever a anatomia muscular? Analisar as características morfomédia dos pedículos torácicos e lombares? Perfeito. Tiago, qual o nível torácico apresenta o menor largura transversal média do pedículo? Perfeito. Isso aí é super importante, hein? Renata, em que plano os pedículos são geralmente mais longos? Mais largos? Eu tô cego. Me pegou agora, peraí. Em que plano os pedículos torácicos no axial? É no transversal. Isso aqui eu acabei não mostrando lá. Em relação ao ângulo axial, transversal, né? Axial ou transversal. Qual tendência foi observada na região lombar? Isso aqui também não sei se eu falei, né? De lombar para torácico, né? No ângulo transversal. Não, eu falei sim. O senhor falou que você vai retificando mais. Você começa mais angular, e Isso. você vai retificando Mas na transição, bem na transição, de T12 a ele fica negativo, né? isso. Ele vai ficando até de 0 para negativo. Uma inversão, né? Inversão que aí fica negativo. Qual o nível torácico com maior altura sagital média do pedículo? A maior altura? É o T12 lá, lembra? T12. 6. Qual o principal justificativo para estudar o eixo do pedículo na inserção dos parafusos? Então, qual que é para você usar o eixo do pedículo? Maior facilidade técnica, redução do custo, maior profundidade ou menor angulação medial? Isso aqui, é maior profundidade, né? Se eu usar o eixo do pedículo, eu consigo maior trajeto. Eu não falei isso, mas essa a importância de você usar o eixo do pedículo, né? O método utilizado foi tomografia e raio-x, tá? Esse aqui, depois vocês vão ler. No plano sagital, os pedículos torácicos apresentam qual padrão angular? Então, no plano sagital, pensa no plano sagital. Qual que é o padrão angular? Isso eu falei várias vezes, hein? Quem que vai responder agora? Em vez de quem? A questão 8. Lê a questão 8. No plano sagital, os pedículos torácicos apresentam qual padrão angular? Falei bastante isso aí. Isso. Depende da referência, mas ele é cefálico para caudal, isso. Então seria isso aqui. Depende se você está olhando por baixo ou por cima. É cefálico, né? Tá mais cranial, né?
Em que nível vertebral o ângulo axial do pedículo é negativo? Nossa, essa aqui vai cair essa questão. Renato. T12. Isso, prestou atenção. Muito bem. Qual das alternativas abaixo é verdadeira sobre a diferença entre medidas? Ah, não, isso aqui eu não falei, está no artigo, deixa quieto. É isso aí. Alguém quer, se vocês quiserem depois vir aqui, ver o espécime aqui, a gente faz um treinamento aqui, ó. Quiserem vir? As vértebras estão onde aí? Devolve para mim. Devolve a vértebra. Tá aqui. Devolve a coluna. Tem mais uma aí. Tá com quem? Tem uma comigo. Não rouba não. Não. Então essa aí é uma torácica alta, ó. Por que que é uma torácica alta?